Palavra da Verdade. Devocional de 10 de abril. Quebrantamento sem cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Há poucas coisas mais destrutivas para a vida de uma pessoa do que a teimosia. Em certo sentido, a teimosia é mais um sinônimo para a soberba ou orgulho. O soberbo e orgulhoso é teimoso porque recusa-se a enxergar seus erros e abomina a repreensão salutar. A pessoa teimosa é sábia aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. A teimosia é o cúmulo da insensatez. Mais do que isto, o teimoso é mais deplorável do que o insensato, pois enquanto este ainda pode ser dissuadido, o teimoso é empedernido, nunca perde a razão. Por isso exorta o sábio: tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios 26:12. A Escritura também nos adverte de que, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, em 1 Coríntios 8:2. Uma das virtudes mais características do sábio, por outro lado, é sua ensinabilidade, e saber reconhecer a própria ignorância é uma das habilidades próprias da sabedoria. Pois o sábio não é alguém que nunca erra, mas alguém que se deixa repreender quando erra e ama ao que o repreende, como nos ensina a sabedoria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará, em Provérbios 9:8. O caminho do teimoso é o oposto disso. Mesmo muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz, nome que damos a toda a região da coluna na altura do pescoço. O termo evoca a figura de alguém que recusa-se a baixar a cabeça em sinal de submissão à repreensão, mas permanece endurecido pelo engano do pecado. Uma verdade inevitável é que um dia todos se curvarão perante o único Senhor e soberano, aquele que Deus destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Diante de Cristo se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará seu nome, como está escrito em Filipenses 2, versos 10 e 11. Mas nem todos o farão com alegria, porque o seu quebrantamento diante da autoridade irresistível do soberano Senhor não procederá de genuíno arrependimento. Será um quebrantamento sem que haja cura, o que significa destruição. É isto que acontece com o teimoso. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz tem sua consciência cauterizada. Isto não acontece da noite para o dia. Podemos identificar 3 fatores que levam o teimoso ao quebrantamento sem cura. O primeiro fator é que, à medida que desobedece à palavra de Deus e despreza a correção, o coração vai calejando e se tornando mais e mais endurecido. Um perverso coração de incredulidade que afasta o teimoso do Deus vivo. O segundo é que tal estado de crescente teimosia leva aquele que endurece sua cerviz ao ponto de inverter os valores estabelecidos pela lei de Deus, passando a correr com avidez atrás do pecado e chamando o mal de bem e o bem de mal. Como diz o Senhor por boca de Isaías: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías 5, 18, 20 e 21. Em terceiro lugar, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, à medida que menospreza a palavra de Deus, segundo a sua dureza e coração impenitente, vai acumulando contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, como adverte Paulo em Romanos 2:5. Pois, como também nos lembra a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, em Tiago 4:6b e Provérbios 3:34. Deus é o oponente dos teimosos. Por isso eles serão quebrantados sem que haja cura. Deus nos repreende pelo menos de 3 formas. Primeiro, pela sua palavra, única regra de fé e prática. Como está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo, Deus nos repreende por meio de conselheiros que, aplicando as Escrituras à vida, nos abrem os olhos para pecados dos quais nem sempre estamos apercebidos. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias, diz o sábio em Provérbios 19:20, tradução revista e corrigida.
Por fim, Deus também nos repreende por meio das provações. É neste contexto que a Escritura nos exorta. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 5 e 6. No tempo de calamidade mundial em que vivemos, Deus nos tem dado a oportunidade de reconhecermos nossa prepotência e nossa finitude. Alguns têm sido quebrantados e curados de sua teimosia, têm abandonado sua autoconfiança e os ídolos do seu coração, voltando-se para Cristo. Estes experimentam a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, da qual Paulo fala em 2 Coríntios 7, 10a. Outros, recusando-se a dobrar o pescoço, multiplicam seus ídolos e salvadores, mantendo a ilusão da autonomia, afastando mais e mais de Deus a sua vida, até serem quebrantados sem que haja cura. O mesmo fogo que depura o ouro queima a palha. Diante da grave advertência do nosso texto, convém nos atender ao que diz a Escritura em Hebreus 3, de 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.